Olá, meu nome é Armando. Que bom a gente poder estar aqui hoje. A despeito do namoro ser um dia, aliás, não precisar de um dia especial para acontecer, vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura. Livro de Cantares, capítulo 1. Ao contrário do que possamos pensar, hoje e até o próximo domingo, quando eu devo tratar mais especificamente da relação de um casal no livro de Cantares, Salomão e Sulamita, aprofundando a relação, os capítulos 4, 7. Isso não é um domingo ou duas mensagens relacionadas a pessoas que estão casadas ou namorando ou estão noivos. É uma palavra que serve para todos nós, diante da desconstrução da família, diante das loucuras e as aberrações que nós enfrentamos na sociedade. O povo de Deus precisa erguer a bandeira do ideal de Deus. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Heterossexualidade como a norma divina para o bem-estar dos seres humanos, para a procriação da natureza. Família, 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 família de Deus. Então não é um assunto específico para quem está hoje acompanhado de alguém, não. Se você é solteiro, se você está separado, se você está vivendo um momento difícil, e você pensar isso, não se aplica a mim, isso não é verdade. Você precisa ter os conceitos divinos dentro do seu coração para modelar uma nova geração, para talvez esperar no Senhor, e mesmo que a vida não lhe proporcione ter alguém para viver ao lado, como o próprio Jesus, que não se casou, você ainda assim poderá erguer a bandeira do ideal de Deus. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, aquele óleo precioso, né? Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Voz da esposa. Agora vem o coro. O coro é uma espécie de resposta ao cântico. Ora canta a esposa, ora o esposo. E aí a resposta do coro em cânticos. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Continua dizendo a esposa: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Agora fala o esposo. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço como os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Fala a esposa: enquanto o rei está assentado à mesa, o meu nardo, meu perfume, exala o seu perfume. O meu amado é para mim um sactel de mirra, posto entre os meus seios. Como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado.
Esposo fala: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Esposa fala: como é formoso, amado meu, como és amável. Nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron e os lírios dos vales. Capítulo 2, verso 1. Oremos. Senhor, nesta tarde e noite, que a presença do Teu Espírito, que já nos conduziu a louvores que nos elevaram até a Tua presença, reconhecendo os Teus nomes, o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, o amor que selaste entre muitos de nós, Senhor. Também, ó Pai, o suprimento do Teu amor e da Tua misericórdia para aqueles que andam até na solidão. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito renove o nosso amor uns pelos outros, nos faça reconhecer a beleza, Senhor, da relação entre marido e mulher, de um namoro sadio, de um noivado, Senhor, bonito, e que em nome de Jesus, o Teu povo prossiga firme e firmado nos padrões que o Senhor tem determinado para nós. A despeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor, e até a despeito, Senhor, dos maus exemplos dados pelos Seus próprios filhos, peço-Te em nome de Jesus, reaviva em nós o amor do Senhor, a ternura de uns para com os outros, a valorização da família. Dá-nos a coragem, Senhor, de nos levantarmos e realmente elevarmos bem alto, Senhor, o Teu nome, Teu poder, Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça, enfim. E que estas palavras e esses conceitos ou estas características, Senhor, façam parte dos nossos relacionamentos. Seja na amizade, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, seja na relação entre irmãos. Que esta comunidade brilhe de tal forma que aqueles que estão nas trevas, destruindo a família, se autodestruindo, encontrem aqui, Senhor, nesta comunidade, onde quer que este povo esteja, um lugar seguro, um lugar de amor, um lugar de alento, um lugar, Senhor, onde crianças possam ser criadas segundo a Tua vontade, adolescentes possam ser, Senhor, tratados como gente, não como objetos de sexo. Que jovens também, Senhor, encontrem a força para viver e um futuro a esperar para a glória do Teu nome. Faz isso, Senhor, através da Tua palavra, dos exemplos que vamos citar aqui. Usa-nos, ó Pai, nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje é dia dos namorados e, coincidentemente, no último domingo, eu falei um pouco sobre como eu formalizei o meu pedido de namoro, recém-convertido, e tendo a amizade de uma garota que era, na época, bastante simples. Nunca vi a Heloísa de nenhum modo portando nenhum adereço diferente, eram roupas simples, cabelo simples, tudo era muito simples, mas havia um brilho diferente pela relação que ela tinha com o Senhor. E eu me lembro na época que eu quase não tive coragem de me aproximar direito, dado a força e a ação do Espírito de Deus na vida dela. Eu não conhecia muito bem isso. Eu formalizei meu pedido, usei meu amigo Roberto Carlos, que não é amigo íntimo, mas a música Detalhes, que tem quase 7 minutos rolando, foi suficiente para tornar suas palavras minhas palavras naquele dia. Mas como qualquer jovem da minha época, o padrão da mulher ideal tinha como base, em primeiro lugar, a sensualidade.
A menina precisava ter um determinado padrão de sensualidade. A beleza física era o primeiro ponto, era a primeira coisa. E obviamente que essa noção de sensualidade ou de estética era uma noção trabalhada por aquilo que nós sempre víamos na mídia, sempre víamos nas artistas de TV, nas revistas, o que não é diferente nos dias de hoje, talvez até pior do que naquela época. Nós somos muito mais expostos a modelos que são modelos impostos pela mídia, porque mesmo as mulheres que foram artistas ou estiveram no foco da beleza há 20 anos atrás, hoje elas não estão mais, porque essas mulheres são trocadas, elas são substituídas pelo modelo ideal que atrai o consciente de cada indivíduo e faz com que cada pessoa projete na pessoa que está ao redor, ou nas mulheres e nos homens que estão ao redor, aquilo que a mídia se nos impõe a cada dia. Comigo não era diferente. Qualquer aparência fora desses padrões giselianos estaria fora de cogitação. Era como alguém viciado em estética, alguém viciado num determinado modelo de pessoa, alguém viciado num determinado contorno corporal, alguém viciado no tipo de sensualidade que aparece nas revistas, nos jornais e na TV, e geralmente são trabalhados e retrabalhados pelas mãos hábeis dos maquiadores ou pelas mãos hábeis dos cirurgiões plásticos ou daqueles que cuidam da beleza estética. E aí nós ficamos como viciados em refrigerante. Mata, mas a gente bebe. Faz mal, mas a gente ingere. Porque o invólucro é o que nos pega. O invólucro é que nos atrai a cada dia. É assim, basta um gosto momentâneo e somos atraídos pelo marketing que coloca aquela garrafa ou aquela latinha a todo momento diante dos meus olhos. A coisa é tão forte, essa atração fatal pela estética é tão forte que sede deveria ser saciada pela água, mas o marketing transformou a água cristalina em geladinha, loirinha, cervejão, Coca, Pepsi, Fanta. Faz mal, mas é bom. E assim nossos olhos vão fazendo as opções estéticas, as opções sensuais, que muito embora possam fazer muito mal, mas momentaneamente é bom e é vendido como algo absolutamente aceitável. E o pior é que, como nós somos cidadãos de um reino celestial, mas ainda deixados aqui para viver a vida no meio de um mundo que jaz no maligno e que publica coisas absurdas e que mostra coisas absurdas, ligando a mulher a determinados prazeres, a determinadas posses, a determinados momentos da vida, fazendo da mulher quase uma coisa, ao invés de uma pessoa, de um indivíduo, a ponto de nós fazermos quase como um nazismo, a gente seleciona aquelas que não são tão bonitas e vamos logo deixando de lado. Se aparece uma ruga, uma estria, uma celulite qualquer, acabou. O homem, da mesma forma, ele é selecionado desta forma. Pouco se vê do interior. Assim, um relacionamento afetivo tende a começar por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós enxergamos. Somos atraídos pela futilidade da beleza física e pela sensualidade que acaba aguçando dentro de mim o descontrole, o oportunismo, subestimando a amizade, em primeiro lugar, o companheirismo
o compromisso e a aliança de amor, o pacto e o compromisso de amar a despeito de qualquer coisa. Eu sempre gosto de exemplificar que esse tipo de amor de que nós estamos falando e de que a Bíblia fala, que Deus deixa como padrão, ele nunca deixará de existir no meio da raça humana. Não pela relação marido e mulher, infelizmente, não pela relação namorado, namorada, noivo e noiva, mas eu quero dizer o seguinte, que Deus de uma forma maravilhosa colocou no coração, na mente de uma mulher, um amor pelo filho que nasce do seu ventre, que ela é capaz de olhar para o bebezinho, mesmo deformado, mesmo com necessidades especiais, não importa a cor, não importa como, não importa a doença, não importa qual seja a estética, existe um amor da mãe por aquela criança que vai além dos limites da estética. Ela não descarta, ela não joga fora. Parece que quanto maior o problema, maior o amor, maior o cuidado, porque na relação entre mãe e filho, ainda, para a grande maioria das mulheres, existe acima de tudo um compromisso de amar incondicionalmente. Eu trago esse exemplo à baila, eu trago esse exemplo para vocês compreenderem que o que nós estamos falando, que o discurso evangélico, bíblico, sobre a relação entre um homem e uma mulher, no namoro, no noivado e no casamento, não é coisa de maluco, não é coisa doida, não é coisa ultrapassada. É coisa que o mundo tem desprezado, mas o mundo também tem desprezado os filhos, e as mães já pouco têm de amor e compromisso para com seus próprios filhos. A sociedade pretende de tal forma selecionar que ao adotarem um filho, ou talvez trabalharem com os embriões lá dentro, se souberem a estética, vão selecionar e matar os que não gostam, para ficar com aqueles que são mais fortes, mais bonitos e etc. Talvez se as mães pós-modernas pudessem determinar a estética dos seus filhos e das suas filhas, eu começo a pensar que algumas mães que gostam de olhar para suas crianças e logo cedo ensiná-las a rebolar e talvez desfilar para serem modelos, lá no embriãozinho elas modificariam a genética, se pudessem, para que nascessem ali apenas uma raça especial. É quase uma espécie de influência hitleriana, que separava a raça ariana, e que menosprezava qualquer outra, e que fazia experiências com seres humanos, e os defeituosos eram descartados. Mas pela graça de Deus, a graça comum do soberano Senhor, que toma conta da história, a sua graça comum não permite que o mundo vá a esse ponto. Então ainda existe, na grande maioria, mulheres que amam seus filhos com um compromisso de amor. Este amor ainda é um exemplo vivo daquilo que Deus quer de cada um de nós, na nossa relação namoro, noivado e casamento. Até na relação de amigos. Compromisso. Por outro lado, aprendemos a atrair ou nos oferecer por aquilo que é valorizado. Aí não só nós não percebemos na outra pessoa nada além da sensualidade, nada além do porte físico, que nós começamos então, para atrair alguém, para chamar a atenção de alguém, nós estamos, via de regra, tirando a roupa. Mostrando cada vez mais e de forma mais sensual, através de todos os mecanismos possíveis, aquilo que na verdade atrai o outro. E por isso as meninas se entregam, os meninos se entregam muito cedo. Na falta do amor do pai que exalta o caráter, que exalta a imagem interior, que exalta a inteligência, que exalta a mente, que exalta a emoção, na falta disso, a menina
se entrega por aquele que, por um minuto, vai valorizar aquilo que pelo menos é aceito, a sensualidade. E aí nós vamos tirando a roupa, mostrando tudo que pode mostrar, usando de todos os artifícios para ser simplesmente amada ou amado, nem que seja por uma noite, pouco importa. Aliança e compromisso. A perspectiva divina nos chama, antes de tudo, para um compromisso que busca, em primeiro lugar, uma companhia, um companheiro, uma companheira, alguém para estar ao lado, num compromisso que tem a ver com aliança, com companheirismo. Malaquias 2,14, o texto diz: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual você foi desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha o que Deus diz: desaprovando a traição, que tem como base, muitas vezes, a busca por uma satisfação sexual, fora daquela relação, que com o tempo vai se desgastando. Deus diz: olha, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, você foi desleal com ela, ela era tua companheira, mulher da tua aliança. E assim em Gênesis 2:20, Adão dá nome a todo gado, às aves dos céus, a todos os animais do campo. Mas diz o texto que para o homem não se achava uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, alguém que lhe fosse igual, a sua cara metade. E por que nós nos convertemos, homens, numa sociedade demonizada e machista? Nós nos casamos ou nos convertemos já casados, e pela não compreensão do padrão divino, a gente continuou vivendo, em nome de Jesus, nos padrões do mundo, menosprezando o sexo oposto, minimizando o papel da mulher, não tratando-a como amiga e companheira, não fazendo a ela aquilo que nós faríamos com qualquer outra, porque a mulher, na figura nordestina, era para ser a empregada, a funcionária de casa, aquela que na verdade deveria manter tudo limpo, tudo certo, que fosse servir o coronel que chega em casa, para espezinhar, maltratar e abusar dela na relação noturna, pelo simples fato de animalescamente querer ter uma relação com a mulher que está dentro da sua própria casa. Isso causa as reações e os transtornos que a gente vê por aí. A sociedade chama essa relação marido e mulher como uma relação machista, uma relação ultrapassada, e eles estão dizendo uma relação cristã, que foi imposta por nós. Não foi imposta por nós, ela é bíblica, só que ela não tem sido vivida dentro dessa perspectiva, porque nós, homens de Deus, não abdicamos do egoísmo e continuamos olhando para a estética, para a sensualidade, coisificando a mulher, ou tornando a mulher uma coisa, não um ser amigo, humano, companheiro. O padrão de Deus não é este. Eu creio que nós podemos ter no Espírito de Deus, na força da palavra de Jesus, uma volta à valorização deste modelo, para que a sociedade olhe para uma mulher de Deus e diga: esta é uma mulher amada, e vale a pena ser mulher, vale a pena ser esposa, vale a pena ser casada, vale a pena ter um companheiro, até que a morte os separe, porque este é o padrão de Deus, esse é o padrão divino. A mulher da mocidade é um alerta endereçado ao ideal de Deus. Homem e mulher, como foram criados, como foram anatomicamente feitos um para o outro.
a homossexualidade, com todo respeito a todo e qualquer homossexual que possa estar me ouvindo aqui, ou na internet, ou na tendinha. A homossexualidade nada mais é do que a busca humana de um afeto não encontrado no sexo oposto e se entrega a pessoas do mesmo sexo, nem sempre para a relação sexual em si, mas apenas a busca do companheirismo, a busca da amizade, pura amizade, que acaba se desdobrando numa relação que não é natural. Deus não nos fez anatomicamente para nos relacionar com pessoas do mesmo sexo. Duas mulheres não têm penetração entre si, não procriam. Dois homens têm que buscar uma outra forma de relação, uma relação anal, doentia, que não é natural, até pode ser feita, mas nunca vimos isso e ninguém com um pouco de juízo vai achar que esta é uma relação natural. Não é natural. O lugar é outro, não é aquele. Aquele tem uma outra função. E por isso os homens se inflamam entre si e buscam uma forma de sublimar a própria anatomia e deixar de lado o modelo divino. Deus nos fez assim. Dá para entender o porquê dessa busca desenfreada por sexo, onde um homem busca a relação com outro homem, onde uma mulher busca a relação com um animal, um homem busca a relação com um animal também. Toda essa loucura da raça humana. Irmãos em Cristo Jesus. Num certo sentido, nós devemos aqui, diante de principados e potestades que nos ouvem, dizer que nós temos que também assumir a meia-culpa, porque quando nós não amamos com o amor de Deus em casa, quando nós não criamos uma geração que dê testemunho, que possa ser de verdade, num sentido até mais duro da palavra, invejado por alguém que olha e diz, eu não sabia que era possível, é isso que eu quero. Quando nós não vivemos isso nas relações de namoro, nas relações de noivado, nas relações de casamento, nós vamos dando ao mundo, às pessoas e às vezes até aos nossos próprios filhos dentro de casa, a opção que o diabo tem oferecido é mais fácil, mais confortável, porém ela é mortal. Cabe-nos um chamado de consciência. Gênesis cria Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, homem e mulher os criou, homem e mulher os criou. Um relacionamento em qualquer estágio deve ser pautado no companheirismo e no compromisso. Eu tenho que amar a pessoa que está ao meu lado, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, primeiramente pelo fato dessa pessoa ser companheira. A amizade e um compromisso de respeito, de continuidade. Quando nós lutamos contra essa PL 122, apresentaram-se os números dos quase 4.000 casos de homossexuais que foram assassinados ao longo de um período X. Mas a mesma estatística não revela que muitos desses casos são casos que acontecem entre os próprios homossexuais, por questões passionais. Eles se matam uns aos outros por ciúmes. Porque eles acabam tendo ciúmes com aquele que ficou com ele, depois ficou com outro, e depois descobriu que também ficava com uma outra, e aí bagunçou o negócio, e aí vem mortes e crimes passionais, porque nós seres humanos gostamos do compromisso, da fidelidade. A sociedade tenta de todas as formas negar isso, mas é inegável. Hoje eu li no jornal O Povo, que infelizmente tem tido uma espécie de militância anticristã, não na sua diretoria, nem na cabeça dos donos, mas na cabeça de indivíduos que fazem a redação do jornal O Povo. Eu encontro todo o tempo uma discriminação violenta. E nós temos um blog naquele jornal, só saio de lá quando me chutarem. Mas é impressionante o que fazem.
a Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro, que juntou milhares e milhares de pessoas, com uma bandeira anti-PL 122, não é anunciado como bandeira PL 122, mas a parada gay vai ser. E aí continuamos o boicote. Eu tenho provas concretas desse boicote, que nós enviamos notícias de coisas enormes e aparece uma página, uma folhinha, aliás, uma notinha, página não, uma notinha, algumas linhas. E qualquer pequena coisa que aconteça no interior, não sei da onde, num bairro, não sei da onde, uma novena de 9 pessoas só, ou 10, aparece com um destaque muito grande. E assim tem sido. Hoje, no Vide Arte e Cultura, tem um artigo chamado Quebrando Paradigmas. Você já pensou em trair o parceiro? Já se sentiu oprimido no casamento, no namoro? Já se achou que essa fórmula namoro, casamento, filhos, não é para você? Sem problema. A psicanalista e escritora Regina Navarro Lins explica que continua tudo bem. Aqui diz, a grande vantagem do momento em que vivemos é cada um poder escolher a sua forma de viver. Ter 3 parceiros ao mesmo tempo também pode. Aos poucos surge uma nova forma de amar, baseada na amizade e no companheirismo. Que isso? E aqui diz, mais na frente, olha aqui, ele diz assim, somos condicionados desde criança a ter perspectivas amorosas dentro dos ideais do amor romântico. Do tipo, só é possível amar uma pessoa de cada vez. O amado é a única fonte de interesse do outro. Qualquer atividade só tem graça se a pessoa amada estiver presente. E amor, depender disso aí, eu estou ficando doido. Porque eu não gosto de fazer as coisas sem a minha esposa. Você vai? Não, acho que eu não vou não. Então também não vou. Vamos comigo. Por quê? Eu não tenho melhor amiga do que ela. É bom estar juntos. Depois de 33 anos de casados, 6 anos de namoro, 39 anos olhando para a cara um do outro, ainda não enjoou. Mas o nosso jornal gasta aqui uma página inteira. Se eu mandar lá alguma notícia sobre a relação marido e mulher que está dando certo, eles não publicam não. Porque não tem interesse. Não dá ibope. Porque aqui diz assim, os que não acreditam na possibilidade de, daqui a algumas décadas, a maioria das pessoas preferir ter parceiros múltiplos, em vez de se fechar numa relação a 2, basta visitar a década de 50 e 60. Aí ela vai dizendo outras coisas aqui sobre o futuro. Como é que vai ser? Aí ela está preconizando que o indivíduo deve ter uma pessoa para fazer sexo, outra para ir no jogo, outra para ir fazer compras, outra para ir não sei aonde, e assim vai. Você vai escolhendo aí, tá certo? Aí vai fazendo filho, joga por aí, e quando você ficar velhinho, vão te jogar no asilo, porque ninguém vai querer você. Não tem filhos, não precisa. Vai fazendo aí à vontade por aí. Joga na lata do lixo, ou aborta. Aí mata logo e não tem que ficar com essa preocupação, essa coisa chata de estar cuidando de criança e amando criança. E assim vai. Bom, como é que nós nos conhecemos? Vamos aqui. Parâmetro para quem ainda não encontrou o seu amor, tá certo? Éramos jovens, maduros, limitados, éramos exuberantes, éramos feios para muitos, bonitos para outros, lindos para ambos. Como é que você se encontrou? Foi um encontro casual, foi marcado, programado por alguém, enfim. Quando alguém nos vê, somos aceitos ou rejeitados segundo o padrão de cada um, é ou não é? Eu já fiz de tudo para ele me notar, ele nem tchum. Então é assim, quando alguém nos vê, nós somos aceitos ou somos rejeitados segundo os padrões de cada um. Mas quando estamos sob a direção de Deus,
sob o seu temor, em busca da sua vontade, olha o que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, lá em Cantares. Volta lá comigo em Cantares, capítulo 1. Eu vou dar o exemplo da Sulamita, morena da lavoura, em contraste com a brancura rosada, o bicho de barriga branca chamado Salomão, o monarca. Olha lá, Cantares capítulo 1, acompanhem comigo. Sulamita era resolvida, embora diferenciada da nobreza e do padrão aceitável de beleza, ela era uma pessoa resolvida, ou seja, ela estava bem com ela mesma. Mas olha o que ela diz no verso 5. Eu sou morena, porém formosa. Saca essa aí. Você achou que era coisa boa, né? Não é não. Ó filhas de Salomão, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Tarará. Aí no encontro com Salomão, quando eles estavam na paquera, olha o que ela disse para ele. Verso 6. Não olheis para eu ser morena. Porque ao contrário do que é hoje, naquela época, a mulher valorizada era a mulher branquinha. Porque ela era nobre. Ela não ia para a lavoura, não se queimava no sol. Não precisava passar bronzeador nem protetor solar. Ela ficava em casa. Certo? Então esse era o padrão. Aos olhos dos nobres da época, as mulheres mais branquinhas eram aceitas. E algumas de vocês estão dizendo, por que eu não nasci na época do Salomão? Sou branquinha. Primeiro ela diz, eu sou morena, mas eu sou bonita. Depois ela se aproxima de Salomão, ele sabe que Salomão poderia censurá-la pela sua cor branca. Aí ela diz, não olheis para o eu ser morena. E aí ela explica, porque o sol resplandeceu sobre mim, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim, e me puseram lá como guarda das vinhas. Então eu não estou com essa cor aqui porque eu quis, Salomão. Foi porque me botaram lá, eu fui obrigada a ir para lá. E Salomão dá um exemplo aqui de que ele está olhando com os olhos diferentes, os olhos de amor. Salomão enxerga com os olhos do amor e do compromisso, sem preconceito a cor da pele dela. Ele diz, se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Ela disse, finalmente alguém, e justo ele, eu não acredito, hein? Ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Sulamita, passando por cima da moda do reino, demonstra o quanto seu companheiro lhe fez bem. Porque logo em seguida, no versículo 1 do capítulo 2 que eu li, olha o que ela diz de si mesma. Quando ela é aceita não pela cor da sua pele, não pela sua estética, mas quando ela foi percebida por alguém que viu algo além da sua estética nela mesma, ignorou o seu provável defeito, segundo a moda da época, ela depois diz, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A autoestima dela foi lá para cima. Porque ela não precisou raspar, fazer um peeling. Ela não precisou tirar aquela coisa mais morena da sua pele. Ela não precisou jogar, não sei o que, um ácido qualquer. Porque quem olhava para ela, olhou com olhos diferentes. Temos lições para vocês, meninas, que estão no reino de Deus, discípulas de Jesus. Quantas discípulas do Senhor Jesus temos aqui hoje à noite? Quantas? Levanta a mão aí. Mulherada de Jesus. Levanta a mão aí com convicção. De repente algum parceiro, olha aí. Quem tem parceiro já recebeu um beliscão. Quantos varões do Senhor aí, que são de Jesus, sou discípulo de Jesus. Olha aí, a concorrência está fraca. É para você.
Quando você olhar para a sulamita que Deus colocar na sua vida, não olhe para o padrão que a sociedade espera, a branquinha. Olhe para ela como ela está. Olhe para a coisa mais profunda daquilo que você só espera na estética. Quando há respeito, podemos dizer como a música dos anos 60, se eu vou dizer uma aqui que vão dizer é o novo, The Stylistics, um conjunto antigo, vocês nem sabem, nem eram nascidos, tocava no DVD da Arca de Noé. O conjunto dizia assim: God bless you, you make me feel brand new. Sabe o que é isso? Deus te abençoe, você me faz sentir novo. Você me faz sentir renovado. E assim nós podemos cultivar essa relação dia a dia. Às vezes a minha esposa fica dizendo, são seus olhos, que deixa disso. Eu já insisti, faz 30 e poucos anos que eu falo isso, quase 40. Eu estou dizendo que você é linda. E quando eu olho para um casal, geralmente lidando com pastores, eu olho para aquela esposa do pastor, que ela está assim meio decaída, cansada. Aí eu vou cumprimentar o casal, rapaz, eu tenho que chamar o pastor do lado e dizer, rapaz, o que você está fazendo com essa mulher? Porque geralmente quando o marido ama a esposa, quando o namorado de fato olha para sua esposa e a acalenta como ser humano e a respeita, ela pode dizer como a música, você me faz sentir renovado. E da mesma forma o homem também, ele parece meio bruto, meio assim, mas ele também gosta de ouvir de vez em quando. A minha esposa já me disse coisas nesses 3 últimos dias que eu não posso dizer aqui, até gostaria. São os olhos dela. Mas nós ficamos fazendo-me sentir. Então é bom voltar para casa, é bom estar com alguém que te faz sentir cada vez mais novo. E que lhe faz entender que não importa a concorrência, não importa o galã da vez, você sempre será o galã da vez, porque ela estará olhando para algo muito além disso. Como Jesus renova seu compromisso e seu companheirismo para com a sua igreja, sua noiva, nós devemos fazer o mesmo, fazer o outro se sentir renovado, admirado, amado, amém? Então, bora lá. Por onde começamos? Será que quando você começou a relação, foi a atração fatal? Foi física? Foi sensual? Foi emocional? Foi espiritual? Como é que você começou? Numa vigília, pastor. Então na vigília você estava de olho fechado. A irmã orou e você disse, é aquela. Amém? E se eu fosse perguntar, os espirituais levantariam a mão para dizer, foi assim, pastor. Como começamos pode determinar como nós estamos caminhando e como vocês vão caminhar, jovens. Por vezes também como nós terminamos um relacionamento. É uma esperança e é também uma palavra de alerta. Você começou pela beleza, o corpo, começou pelo sexo, pela razão, pela mente, pelo interior, pela emoção ou pelo espírito. Vamos lá, corpo, sexo, mente e espírito. Corpo, beleza, formosura, foi isso que você viu? Ou veio no pacote? Ou você olhou para o sexo, a escultura corporal, seios, sensualidade, o homem, a sua masculinidade? Ou você olhou para a mente, a inteligência, a razão, a emoção, a opinião, a sua visão de mundo, seus gostos, preferências, mesmo que fossem tão diferentes? E será que foi pelo Espírito? Pelo seu compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo, com as pessoas, com o grupo pequeno, com o ministério? Será que é isso? Você tem buscado um parceiro, uma parceira, com base em quê? Quais são suas prioridades? Estamos acostumados a escolher o que queremos pelo invólucro.
pelo embrulho, pela aparência, e por vezes tomamos prejuízo. Nem tudo que reluz é ouro. Eu tenho visto o desastre de alguns relacionamentos de meninas tão apavoradas, que não esperam a hora, elas correm aí fora e fazem aquele trabalho de resgate evangelístico. Elas gostam de um cara bonito, que o cara, esse é o cara da vez, aí elas arrastam o cara para a igreja. E na hora do culto, o pastor manda levantar a mão, elas empurram a mão dele para cima. Como quem diz, deixa eu ver o tamanho do seu braço. Aí ele levanta a mão, aceitou Jesus. E aí pronto, aceitou Jesus, corre para cima, troca abraços e beijos. E daqui a pouco, não demora muito, vem outras coisas no pacote. Porque não dá certo assim, não adianta forçar, não é assim. Para ser espiritual, não é para ser deste jeito. Estamos acostumados a escolher pelo invólucro, pelo embrulho, pela aparência, e às vezes tomamos prejuízo. O perigo dos produtos paraguaios, estão lembrados? Você vai lá na fronteira e compra lá um DVD fantástico. Quando você chega em casa e abre, põe o DVD, ele cai assim dentro, faz ploc, porque não tem miolo. Já viu? Bonito por fora, podre por dentro. Não tem miolo, não tem nada, não tem consistência. Não tem algo que possa durar. O que deveria vir primeiro? Quais seriam as ordens da escolha? Mesmo que o olhar estabeleça o primeiro contato, amor à primeira vista, relacionamentos duradouros e segundo o padrão de Deus, devem considerar estas prioridades. Preste atenção, é possível. Primeiro, olhe para a relação da pessoa com Deus. O quanto essa pessoa de verdade é comprometida com Deus. O reino de Deus em primeiro lugar. Mesmo não entendendo tudo, amados, a minha história é uma história, eu estou falando de algo que eu vivi na minha vida. Quando eu olhei para aquela garota que não tinha nada que me atraísse do ponto de vista estético, não foi por aí. Meu primeiro pensamento, mesmo sendo um novo convertido, aliás, mesmo quando descrente, observando na sala de aula, todas aquelas garotas exuberantes que ficavam ao redor de quem tocava samba e de quem jogava bola, aquela menina era a chata. Assim, eu já disse para você, vestidão lá embaixo, cabelo com aqueles bob, aqueles negócios enormes, aqueles lenços na cabeça. Você olhava assim e dizia, essa menina saiu da onde? Enquanto as outras garotas vinham com todo aquele negócio pronto, preparado, aquelas roupas, dava para ver tudo, a qualquer hora. Aí essa menina não, vinha toda coberta, parecia uma árabe, uma burca. Mas Deus foi me preparando para uma coisa assim, totalmente maluca. Como é isso? E a primeira coisa que, depois de conhecer Jesus e caminhar com Jesus, ela me falar de Jesus de verdade, aí veio essa questão de olhar para a vida, para o compromisso, para o amor, para a seriedade. Começaram a vazar coisas que eu disse, meu Deus, está aqui uma pessoa que eu gostaria de passar o resto da minha vida. Porque no dia que eu cair, no dia que eu quebrar, no dia que eu não for mais o que eu sou, talvez essa pessoa com esses valores vai ser capaz de me amar. Nem rolava muito sentimento de atração por atração, era tão assim. Primeiro o espírito, preste atenção, olhe para esse menino, olha para essa menina, veja se ele ama Jesus. É muito importante. Ali está, Ruth 1,17 diz, o meu Deus é o teu Deus. Queira isso primeiro. 2 Coríntios 6, 14, 15 diz, não ao jugo desigual. Não tem comunhão, o crente com o descrente. Ah, mas na igreja é proibido namorar, casar com descrente. Tem gente doida para se estabelecer aqui uma regra e uma lei. Nós não temos uma regra, não temos uma lei, nós temos um princípio. Se você furar o princípio divino, o prejuízo é seu. Nós podemos lhe aconselhar, mas não podemos lhe proibir. Aqui na igreja ninguém sai como fiscal proibindo. Eu não fiz isso com minhas filhas.
Quando num determinado momento surge no coração o desejo de namorar alguém que não é evangélico, que não é crente, e você começa ali com receio de pai, pensar, ai meu Deus, e agora, e agora, e agora? Você só tem que orar, e tentar orar, e orar, e tentar convencer pela palavra de Deus, só isso. Mas você não pode torcer o coração da pessoa. Você não tem poder para arrancar isso lá de dentro. Mas saiba, menino e menina, não é possível, o jugo desigual é complicado. Deus está dizendo que não vai dar certo. Cuidado, há prejuízos enormes. Comece pelo espírito, depois pela mente. Falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental, ter o mesmo parecer. A Bíblia diz que Abigail, esposa de Nabal, era mulher inteligente e bonita. Inteligente primeiro e bonita. Fale sobre os planos, converse sobre o futuro. Veja o que essa pessoa tem na cabeça, antes de olhar o que ela tem debaixo do seu vestido, da sua roupa. Depois olhe para a estética, claro. Cantares 4:9 diz, você fez disparar o meu coração com um simples olhar. Chamado amor à primeira vista. Mas amor à primeira vista não é assim. É uma admiração pela outra pessoa. É um clique que dá, onde dois bonitos se encontram, ou dois feios se encontram, se tornam bonitos, e assim é, o clique é o clique. Eu já vi algumas meninas dizendo assim, pastor, eu não entendo, aquele cara é tão gato, mas ele está com uma menina que eu não sei, eu acho que ele não viu direito. Não, ele viu outra coisa. Não é por aí. Sexo é só depois. Nós estamos começando invertido. O que a gente quer, na verdade, é que você, um está querendo é que o outro se abra, que o outro se entregue, que o outro propicie um momento de sexo. Ainda usa a espiritualidade para tentar justificar. Ou o amor, para dizer, se você me ama, pronto, tira a roupa. Uma espécie de chantagem emocional e espiritual, doentia. Boaz é um exemplo de homem de Deus, lá em Ruth no capítulo 3. Noemi pede que Ruth se assente lá na eira, lá onde estava Boaz, que era uma espécie de remidor, depois dela ter perdido o seu marido. E no meio da noite ela está sentadinha lá, e Boaz acorda e percebe que tem uma mulher lá. Mas ele simplesmente diz, não, 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 até que essa questão seja resolvida da forma correta. Lá no capítulo 4, Boaz vai primeiramente à porta da cidade, diante dos anciãos. Ele cumpre o ritual. Ele diz, olha, tem uma outra pessoa que deve ser o seu remidor antes de mim, como parente próximo. Ele vai à porta da cidade, declara e proclama abertamente, embora ela fosse formosa, embora ele estivesse inclusive lisonjeado por ela ter vindo e dormido ali, bem pertinho dele, ele vai e tenta fazer a coisa da forma correta, da forma legal, da forma testemunhal, da forma pública, para depois então estabelecer com ela uma relação marital. Respeito. Se começou errado, amados, tem como consertar através do perdão e do tratamento franco da situação. Diante de Deus, dos irmãos e da família, se começou certo, vamos continuar a valorizar e praticar o que Deus recomenda. Olha aí, o relacionamento duradouro, que tem como base a espera e o respeito. De novo, Cantares capítulo 1, vamos comigo. Aqui ele diz no capítulo 1, verso 10, na relação de Salomão e Sulamita, ele diz, verso 10, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. Verso 15 do capítulo 1, os teus olhos são como os das pombas. Olha o que ele está falando. Ele está falando do rosto dela. Está falando dos seus olhos. Capítulo 2, verso 14, ele diz, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Capítulo 2, verso 6, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace, como numa dança, algo delicado, mas que
pelo contato poderia despertar até algo mais. Mas olha que interessante no versículo 7 do capítulo 2. Ouça isso, verso 7 do capítulo 2. Não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Essa frase quer dizer o seguinte: o amor tudo espera. Vamos repetir comigo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo espera. Repitam comigo. O amor tudo espera. O amor não é inconveniente. O amor não ultrapassa a barreira, não desrespeita o outro. O amor não tem pressa. O amor tudo espera. O tempo de Deus, a hora de Deus, respeitando o outro. Não se porta inconvenientemente, 1 Coríntios 13, 4, 5 e 7. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Ao me aproximar de uma mulher, ao você se aproximar de um homem, a excitação é natural por tudo que a gente vê, pelo contato físico e tantas outras coisas. Mas o que rege não é o meu interesse, não é o desejo em primeira mão, mas é a obediência ao Senhor, que tem no amor um compromisso, e não simplesmente um momento de prazer a ser exercido para proveito próprio. O amor tudo espera. Boaz e Ruth, capítulo 3, verso 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Por que não esperar? Diga aí, cara. Diga aí, menina. Por que não esperar? Por que não respeitar o outro? Por que não desenvolver uma relação de amizade? Temos sim o risco da sensualidade. Estamos cercados dos apelos sensuais, nus, mas nossos olhos estão contaminados pela mente poluída, pelo egoísmo, pelo descontrole, mas nós estamos contaminados principalmente pela ausência do temor a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o texto lá do nosso Atitude 4:3-4. Eu quero deixar uma outra palavra para você, menino e menina, homem e mulher. Cuidado com a defraudação. Na busca de ser aceito, na busca da conquista, você desperta no outro um desejo que não é lícito saciar. Não é lícito você despertar. Você não tem relação de companheirismo, não tem relação de compromisso duradouro com essa pessoa. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4:4. Saiba possuir de maneira santa e honrosa, não como paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. O fato é que tudo isso está descontrolado porque as pessoas não têm temor a Deus, não têm Deus, mas nós somos crentes em Cristo Jesus, amado. Não vão fazer isso porque o pastor disse. Não fique tentando achar um mandamento que desvie. Não fique brincando de policial também não. Porque se você não levar a pessoa a ter temor a Deus, nada breca, nada freia, nada. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. A revista atualizada diz: não defraudeis uns aos outros. Não fica despertando no outro um desejo que não pode ser satisfeito. Não tente atrair a pessoa por aquilo que seria ilegítimo você oferecer, menina. Não faça não. Manere, modere. Nós nunca tivemos nessa igreja uma régua. Nunca admitimos que mulheres viessem aqui para dentro dessa congregação impor ao pastor que dissesse menina com decote A, B, C não poderia entrar. Até porque antes de fazer isso, talvez nós tivéssemos que furar os olhos daqueles que olham com malícia para tudo. Daqueles que não são capazes de olhar nem o nu, porque já pensam besteira.
daqueles que têm que correr atrás da pornografia, tem que correr atrás da loucura que está na internet, e ver aquelas mulheres, uma futilidade tão besta, como esses programas que tem, um programa de televisão passa 2, 3 horas, com mulheres dançando lá na frente, com um único objetivo, atrair o público masculino, que estão lá olhando para aquilo, todo o tempo. Que coisa mais boba, que coisa mais besta. Por que não poderia estar vestido? Porque não atrai. E se atraiu, o Ibope cai. Se não atraiu, o Ibope cai. Se o Ibope cair, não tem programa, não tem dinheiro, não tem nada, não tem sensualidade. Não defrauda. A mulher de Deus, nessa comunidade, que quer de verdade ajudar uma jovem, uma menina que entra aqui, talvez uma ex-prostituta, ou uma prostituta que entra aqui, ela pode estar seminua. Em primeiro lugar, os homens de Deus devem estar com o seu olhar e a sua mente no Senhor, acima de tudo. Nós vamos à praia, todos nós. Tem alguém aqui que põe uma venda nos olhos para ir para a praia? Eu não ponho. Porque antes da venda tem que ter o temor a Deus. Mas a mulher que quer fazer isso, primeiro, dê exemplo. Segundo, fale em amor à própria pessoa, não aos outros. Não censure na sua cabeça. Dê um abraço querido. Talvez essa menina que está mostrando tudo aqui dentro, ou que entre aqui, ou que venha para cá e venha mostrando tudo, talvez ela está só querendo que alguém a ame com amor de mãe. E quando você abraçar a menina, a jovem, a mulher, e falar de Jesus para ela, e não trocar a roupa dela em primeira instância, ela vai crescer, ela vai se tocar, porque o Espírito de Deus faz isso, muda, como tem mudado muitos e muitas aqui dentro, amém? Eu tenho vários outros exemplos, vou contar um exemplo velho. Eu aqui na hora do culto, recebendo um SMS no meu celular, dizendo: pastor, tem uma menina aqui no banheiro, fumando maconha. Eu disse: cara, você está denunciando que a pessoa está fumando maconha? Ou seja, o absurdo é pensar que numa igreja batista, no templo do pastor bispo, parece aquele camarada daquele programa de repente vão achar que a gente tem uma plantação aqui dentro. É possível até que tenha. Mas o que mais me constrangeu naquele recado foi a incapacidade dessa pessoa de simplesmente ir lá e dar um abraço naquela menina que estava puxando fumo. Era um show, acho que tinha um show aqui. E vem gente de todo jeito, e que os maconheiros entrem aqui, porque é aqui que eles vão encontrar o amor de Jesus, não é verdade? Venham! Ei! Pode vir, que as prostitutas entrem, que os homossexuais entrem, e venham, porque serão amados, serão abraçados. Era muito mais fácil essa irmã ter exercido a misericórdia, ido lá, eu digo: minha irmã, vem cá, um abraço em você. Ela ia até talvez perguntar assim: por que você está querendo também um baseadozinho? Eu disse: não, meu irmão, já fumei com você só de chegar perto. Mas eu queria lhe dizer uma coisa maravilhosa: Jesus ama você muito. E daí você pode aprofundar. Mesma coisa com a roupa. Viu alguém assim? Dá um abraço. Talvez a pessoa está entrando aqui querendo chamar a atenção de alguém. Do pai que não teve, da mãe que não teve, do amigo que não teve, da irmã que não teve. Você dá um abraço. Ora por ela em nome de Jesus. É a forma de demonstrar amor, de aceitar as outras pessoas, de não usar de censura. E ao mesmo tempo, vocês que são firmes na fé, que estão em Cristo Jesus, não usem desse artifício para chamar a atenção de ninguém. Não defraude o seu irmão. E agora que estamos juntos, namoro não é casamento, em primeiro lugar. Noivado não é casamento, em primeiro lugar. Segundo lugar, ou seja, nós estamos nos conhecendo, temos um compromisso. Eu conheço algumas pessoas que na fase de namoro mudam completamente. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Elô, que logo o Senhor foi me ensinando os princípios da palavra de Deus, e eu meio Caxias, querendo obedecer o Senhor. Eles disseram: olha, o solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar o Senhor.
E eu dizia para ela, ó, quando a gente for para a igreja, quando a gente entrar naquele lugar, eu não lhe conheço. Então ela sentava num canto, eu sentava no outro. Porque eu não podia estar lá ouvindo a mensagem da palavra de Deus e... Nós estamos aqui para ouvir o Senhor, estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Nós vamos trabalhar juntos, você vai servir a Deus ali, eu vou servir a Deus acolá, e a gente se encontra. Quanto menos, melhor, porque nós somos seres humanos. E de verdade, chegou um tempo, 3 anos de namoro depois, nós estávamos já com a intimidade chegando a um ponto que estava perigoso. E fomos a um acampamento onde um homem de Deus falou com a gente, eu chorei amargamente, porque ele me alertou e disse, você vai destruir seu ministério, destruir o que Deus tem colocado nas suas mãos. Não faça isso, não façam isso. E nós tivemos a oportunidade aí sim de jogar duro, como diz a Bíblia, se teu olho direito te faz pecar, arranca. Se tua mão direita te faz pecar, arranca. O que ele está querendo dizer? Trata radical com essas coisas, cara. Mete um martelo naquela tela maldita. Joga, não sei para onde. Mas cara, se você é um doente, se livra disso, não vai para o meio não. É igual um camarada que diz, pastor, eu estou com um problema, porque toda vez que eu passo ali no centro da cidade, tem um cine pornô, aquelas fotos, um negócio meio brabo, e eu fico ali todo atraído por aquilo, está certo. Ô meu irmão, coisa difícil, eu sei que você está lutando contra isso, mas a pergunta é o seguinte, para ir onde você vai, você tem que passar naquela rua? Ele disse, não. Cara, trava tudo. Eu tenho 57 anos de idade, minha cabeça está no outro canto, graças a Deus. Pode ser que o Senhor com a sua misericórdia continue me livrando, pode ser que eu caia, sei lá, eu não sei de nada, eu só sei que eu estou firmado na graça e na misericórdia de Deus e limpo só por hoje. Mas presta atenção, amado. Coloca cercas na tua vida, amém? Coloca cercas, cara. Essas coisas que estão fazendo mal, que estão lhe atraindo, tira da frente. Ah, mas o pastor então está mandando eu quebrar meu computador, aí amanhã eu vou receber o e-mail aí dos pais dizendo, ei, meu filho está querendo cobrar nosso computador, o outro está querendo jogar a televisão no mato. O pastor disse, nada disso. O que eu estou dizendo, meu amigo, se esse negócio te faz pecar, arranca, tira, trava, bloqueia, para. Eu recebo 1 milhão de convites para fazer parte de grupo do Face, não sei da onde, do Face, não sei do que. Eu vou dizendo não. Por quê? É proteção, cara. Eu não tenho tempo para isso, eu não posso e nem quero. Se alguém me ama, liga. Se alguém quer me dar um abraço, dá um abraço aí na passagem. Mas não vou ficar dando abraço nos outros pela internet, cara. Entendeu? Eu não vou ficar vendo o outro lá pela internet, meia-noite, 1h. Não. Porque eu sou bom? Não, porque eu sou fraco. Nós somos fracos. E aí nós temos que nos guardar dessas coisas. Regra áurea para os solteiros. 1 Coríntios 7, 32 e 35. Gostaria de vê-los livres de preocupação, diz Paulo. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Quem é solteiro, preocupe-se com as coisas de Deus, como agradar o Senhor. Envolva-se em ministério, gaste suas energias, faça tudo o que for possível. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Eu estou dizendo isso para o bem de vocês, disse Paulo. Não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se puder conseguir liberdade, consiga. E aí ele vai continuando mais na frente, dizendo, quanto às pessoas virgens, não tenho um mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança, verso 25. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Está casado? Não se preocupe em separar-se, ou não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa, fica na tua. Mas se vier a casar, não comete pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupar vocês disso.
Paulo parece que sabe das coisas, né? Ô Paulinho. Bom, eu vou terminar. Como é que você está hoje? Sua relação está baseada em sensualidade? Como aqueles de Romanos 1, 27, homem com homem, mulher com mulher? Ou com aquele que não tem compromisso contigo? Que se inflamam mutuamente em sensualidade, o povo sem conhecimento que se entrega à sensualidade, Oséias 4:6. O que agrava o seu problema é o mundo, os seus olhos e os padrões mundanos. Como o mundo nos rotula, como nós nos vemos e como nos vê o nosso cônjuge. Então, algumas práticas restauradoras, só para a gente terminar de forma prática. Nada de ócio, meu amigo. Bora trabalhar, bora. Bora servir a Deus. Jovenzinho, malha, cara. Trabalha. Sua mesmo. Se envolve, enche a tua cabeça de coisa. Não fica em casa de bobeira. Pai, mãe, bota esse menino para trabalhar. Ah, mas ele está estudando, tá bom. E nas horas vagas? Nada de ócio. Lembra de Davi? 2 Samuel 11:1. O jovem insensato andando pela rua, de repente encontra a prostituta. Davi, lá na boa, não foi para a guerra, ficou em casa, na boa. E o que ele viu? Batseba, tomando banho na cobertura do apartamento ao lado. Outra coisa, não se considere forte. Paulo diz em 2 Coríntios 12:5, gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Não se considere forte. Crie cercas ao seu redor, de todo jeito. Não projete no outro a fantasia de um ideal inexistente ou ilegítimo. 1 Tessalonicenses 4, saiba possuir o seu vaso, seu corpo, sua esposa, em santificação e honra. Tema ao Senhor, achegue-se a Ele. Reconsidere a graça de Deus. Talvez algumas coisas simples do tipo, faça um pacto com seus olhos. Lembra Jó 31:1? Eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu não vou fixar os meus olhos numa mulher a ponto daquilo se tornar uma atração que mexa com o meu coração, minha intenção, meu interior. Olhar todo mundo olha, ver todo mundo vê. Mas faça um pacto com os seus olhos diante de Deus, de interromper essa cadeia que te leva à sensualidade. Vai para casa queimar as revistas, vai para casa deletar os sites pornográficos, vá para casa acabar com essas relações de sensualidade em nome de Jesus, amém? Faça um pacto com os seus olhos, foge da impureza, como José fugiu por temor a Deus. Cultiva o romantismo, marido e mulher, namoro, o romantismo sadio, de gostar de estarem juntos, tanto quanto for possível, aliás. Cultive as virtudes e nutra a beleza no relacionamento, mas primeiramente como marido e mulher, aí sim você deve olhar para ela com um olhar diferente, como Salomão olhou para a Sulamita. Ame sua esposa, ame sua esposa. Eu acho que é o Herbert Viana, dos Paralamas, né? Depois daquele acidente que morreu a sua amada esposa, ele demonstra numa música o quanto ele a ama de verdade. Ama, né? Cuide bem do seu amor, né? Seja quem for. Ele está falando da sua amada. Uma declaração de amor. Tantos casais bonitos que estão por aí demonstrando amor constante, porque só quando você perde é que você sente. Faça isso para a glória de Deus. Viva na graça, lembra do pacto, do compromisso. Cultive as disciplinas espirituais no relacionamento a dois. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, e o homem também. Amém? Vamos orar. Deus, eu peço que o teu Espírito restaurador faça com que esses valores, princípios, textos que foram aqui lidos, explanados hoje à noite, tomem conta da mente e do coração do teu povo. Que os casados de verdade em Senhor cultivem o namoro íntimo,
que começa no respeito pela vida espiritual, pela busca de estar na presença de Deus. Que se desdobre também, Senhor, no companheirismo, que faz planos juntos, que pensam juntos, que dividem responsabilidades. Que os maridos amem suas esposas, como Jesus ama a igreja. Que as mulheres de verdade saibam honrar os seus maridos, submetendo-se em amor, Senhor. Mas acima de tudo para serem companheiras, estimuladoras, incentivadoras. Pai, eu peço que hoje à noite, em nome de Jesus, os olhos dos homens desta igreja sejam revestidos da Tua graça e do Teu poder, a ponto de olharem para suas esposas, onde estão, como a mulher ideal que o Senhor tem dado, e que se esforcem, Senhor, para santificá-las em tudo, para a glória de Deus. Peço aos jovens que namoram, ou que estão buscando namoro, que pautem os relacionamentos pelo companheirismo, pela amizade, que deixem de lado, Senhor, a sensualidade, que possam viver no padrão que Deus sempre determinou. E assim nós vamos construir lares fortes, famílias fortes e uma igreja forte para a glória de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém hoje à noite que veio neste lugar pronto para dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje? Se tem alguém, levanta a sua mão dizendo: hoje é meu dia. Glória a Deus. Mais alguém? Deus te abençoe. Amados, dê um abraço fraternal. Mais alguém? Mais alguém hoje à noite? Procure um grupo pequeno, vá até a Palhoça, engaje-se para viver igreja de verdade segundo o padrão de Deus. Vocês que dedicaram a vida a Jesus, vão até o Espaço Conexão, levados por esses amados irmãos. E até o próximo domingo, e venham preparados para um momento especial de família, examinando cantares, examinando a relação entre o homem e a mulher, de acordo com o padrão de Deus. Boa semana na paz do Senhor.